Tudo belezinha? Nada belezinha, né? Uma segunda-feira, depois de uma derrota do Internacional, um empate do Grêmio em casa contra o time do Bragantino, e o Grêmio, aos 47, estava ganhando o jogo. E simplesmente o Bragantino chegou ao empate de uma maneira que a defesa do Grêmio não conseguiu parar o jogador do Bragantino. A defesa não, vou dar nome, Diogo Barbosa. Aliás, tem um treinador antigo aí, amigo meu, que sempre diz: jogador ruim não pode estar no grupo que ele acaba jogando. E quanto tempo o Diogo Barbosa está no grupo do Grêmio? Falhou em 2 gols do Bragantino. E aos 47 deixa escapar uma vitória em casa com um time reserva, só tinha Soares e Cristaldo de titular ontem. E o Soares já tinha saído cansado, né? O Soares deve deitar na cama de noite, né, e pensar: o que eu vim fazer aqui com esse time que está jogando do Grêmio? Realmente, o Soares ontem deu um chute na bola com uma raiva que fez um golaço, né, de sem pulo, como quem dissesse: vou ter que resolver isso aqui, né? E bateu forte na bola, bateu com raiva, com indignação, porque o time que o Soares veio jogar, do Grêmio, era um goleiro, né? Os três, para mim, são do mesmo nível. Não vou entrar naquela questão do empresário discutindo com a direção, o jogador, enfim, mas eu acho que aquele é o melhor. João Pedro, lateral direito titular, aí Fábio, o João Pedro, os dois são bons laterais, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Aí 2 jogadores de seleção, Carbajo e Vila Sante. Vila Sante da seleção do Paraguai, Carbajo da seleção do Uruguai. PP, Cristaldo, Bitelo, Vina, e ainda tem o Ferreirinha, que é melhor que eles todos. Ferreirinha não joga nunca porque não consegue se recuperar de uma lesão. Por que ele não consegue? E onde estão os outros jogadores? Por que o Jeromel não volta? Explicação. E aí, Vila Sante, uma lesão no rosto, na face, né? Uma cirurgia que fez. O Carbajo, há quanto tempo está fora? Ferreirinha entra, joga 20 minutos, se lesiona, sai, fica mais 2 meses. É uma coisa impressionante. Impressionante. E o PP está demorando para voltar também. Jogaria no último domingo contra a equipe do Bragantino, não jogou. Então tem muitas coisas para explicar. O time que o Soares, um dos melhores jogadores do mundo, um dos 5 maiores artilheiros em atividade no mundo, veio jogar. O Grêmio que ele veio jogar, que venderam para ele: tu vai jogar nesse time aqui. E aí ele veio. Aí neste domingo, olha o time que ele estava jogando. Só tinha o Cristaldo e o Bitelo. Eu tinha esquecido o Bitelo, que é um dos principais jogadores do Grêmio. Tá jogando demais, de muita garra o Bitelo. E aí neste domingo contra o Bragantino tinha Bitelo, Cristaldo e o Soares. E a bola não chegava nunca. E não tem chegado nunca. Mas o time que disseram para o Soares, quando contrataram, que ele jogaria, era aquele que eu falei no início. O time titular do Grêmio. Mas a verdade é que o Grêmio tem aquele time titular e não tem reposição. E deixa no grupo o Diogo Barbosa, que acaba jogando contra o Bragantino, e o Grêmio deixa escapar uma vitória em cima dele. O cara girou dentro da área em cima do Diogo Barbosa. Olha, com a mesma facilidade que se dribla um garoto de 5 anos. Girou dentro da área, passou pelo Diogo Barbosa, que não reagiu, e acabou saindo o gol do Bragantino. E antes já tinha acontecido no meio do campo, que deram um passe para o Diogo Barbosa, ele ficou olhando para cima, pegaram a bola, foram lá e fizeram o gol também. Então são coisas que acontecem no Grêmio, que realmente estão tirando o sono do Soares e dos torcedores do Grêmio. E do Renato também, ele está perdendo a paciência. A gente viu na entrevista coletiva: o Renato não tem de ver, o Renato está jogando contra, não sei o que. Não. O Renato está sendo cobrado, e eu narrei o jogo e via nos comentários: fora Renato, fora Renato. Mas o Renato, o que ele ia fazer? Chegou no primeiro tempo a mandar todo mundo para o aquecimento. Na metade do primeiro tempo,
Aí deve ter olhado para quem estava aquecendo e disse, vou fazer o quê? Quem eu vou botar? Então a situação do Renato é difícil também, porque ele tinha aquele time, o mesmo que o Soares tinha para jogar, o Renato tinha para escalar. E agora? Quem ele tem? É inacreditável, né? Essa é a situação do Grêmio. E o Internacional? O Internacional tem 11 jogadores, 12, né? Mas cansa no segundo tempo, sempre. Foi um parto contra o CSA, ganhou só nos pênaltis, né? E além do quinto pênalti, não foi nos pênaltis, foi depois dos pênaltis. Como se fosse uma prorrogação dos pênaltis. O Inter ganhou do CSA, terceira divisão, Série C do Campeonato Brasileiro. Eu narrei também. O Inter passou trabalho para ganhar do time da Venezuela. Foi um parto também. E o Nacional do Uruguai, enfim, ele foi eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho. E tem sido assim a reta do Internacional até agora. E outra coisa, o Luiz Adriano é a mesma coisa que o Diogo Barbosa do Grêmio. Parece que tem que jogar. E já mostrou que não toca na bola, não consegue chegar na bola. Ou tem que esperar entrar em forma, se está acontecendo alguma coisa fora de forma, tem que esperar entrar em forma. Ou é um ex-jogador, porque não toca na bola em jogo nenhum. E as situações são criadas. Olha, o Alan Patrick deu 3 passes para o Luiz Adriano e ele não conseguiu colocar a bola na rede. Não adianta criar se não tem finalização. E o finalizador do Internacional é o Luiz Adriano, sendo que um dos possíveis finalizadores estava no banco de reservas, que é o goleador do time, o Pedro Henrique. Então, se não tem um centroavante, se o Mano não confia ainda no alemão, que não é uma Brastemp, mas é o centroavante, guerreiro, briga, faz pivô, não tem feito gols. Mas então joga com 2 pontas, joga com o Wanderson e Pedro Henrique, o Pedro Henrique fechando, Alan Patrick chegando, Maurício chegando, mas não pode insistir com o Luiz Adriano, que já mostrou que não está em forma, que não consegue mais, eu não sei o que é, mas já mostrou que não dá. Então não pode insistir. É a mesma coisa que insistir com o Diogo Barbosa. Então o Internacional tem um grupo reduzido, não tem volante, não tem primeiro volante. Ontem Campanharo foi mal, o Baralhas, né? Que poderia ser também uma solução aí, não é, o Johnny não é, então o Inter não tem primeiro volante. E onde está o primeiro volante que foi contratado? Pois é, lesionado há muito tempo, teve que ir para o exterior para tentar curar. São coisas inacreditáveis que acontecem com a dupla Grenal. Hoje eu estava trabalhando na rua e muita gente mandando mensagem, não vai fazer um comentário analisando a dupla Grenal. Eu geralmente quando narro um jogo, eu posto o gol no lugar do comentário, um gol narrado por mim. Se for possível ser de vitória, maravilha. Mas tive que postar o gol do Galdino, né? Acabou sendo o gol de empate. O Grêmio estava ganhando com esse gol do Galdino, 3-2, até que aconteceu aos 47 o gol do Bragantino. Já falei como em cima do Diogo Barbosa, né? Então, é isso, meus amigos. Grêmio e Internacional estão em dificuldades, apesar disso, ainda estão na primeira página da tabela de classificação e ainda estão junto com 5 times com 7 pontos na tabela. A situação não é ainda desesperadora, não é dramática, apesar de tudo que a dupla Grenal vem apresentando. Tem 7 pontos na tabela, o mesmo número de pontos que o Fluminense, que é considerado um dos favoritos para a conquista do Campeonato Brasileiro, um dos melhores times do Brasil. Então dá tempo. Agora o Grêmio precisa recuperar os jogadores lesionados urgentemente. Tem que ter o Kahneman, que cumpriu suspensão, né? E o Jeromel tem que apressar, né? E o Reinaldo tem que jogar, porque Diogo Barbosa não dá. Então são coisas que precisam ser solucionadas. E o Internacional, o Mano Menezes, se é que alguém
Eu não acredito mais nisso no futebol. E o Mano Menezes é um macaco velho. Ninguém vai obrigar o Mano Menezes a colocar o Luiz Adriano. Então ele tem que escalar o que ele acha melhor. E o melhor ele sabe que é o Pedro Henrique. Então são soluções que estão palpáveis, né, e que a dupla Grenal precisa tomar para a próxima rodada já. O Grêmio joga contra o Palmeiras lá em São Paulo na quarta-feira. E o Internacional joga contra o Atlético Paranaense no Beira-Rio, em Porto Alegre. Atlético Paranaense do Felipão, do Paulo Turra, que era zagueiro do Caxias, que o Felipão colocou de treinador. Mas é o Felipão quem vem por trás. Então vai ser um jogo muito difícil no Beira-Rio. Vou narrar no canal do Baldaço. Mas é o jogo que o Inter precisa ganhar. E até lá o Mano Menezes precisa pensar de que maneira ele vai ganhar do Atlético Paranaense no Beira-Rio às 7 da noite da próxima quarta-feira. E o Renato, não sei o que pode fazer. O que ele pode fazer, em primeiro lugar, é tirar o Diogo Barbosa e tirar do grupo, para não entrar durante o jogo. E recuperar o Reinaldo e deixar um garoto aí na reserva para a lateral esquerda e recuperar mais jogadores, colocar o PP, mesmo não estando 100% ainda, mas tem que jogar. Então é isso, meus amigos. São momentos que a dupla Grenal está passando, mas, repito, no Campeonato Brasileiro, ambos têm 7, que é uma boa colocação ainda no Campeonato Brasileiro. O Internacional está na Libertadores da América, está nas oitavas da Copa do Brasil, vai enfrentar o América Mineiro, que é um time possível de ser batido, e o Grêmio está também nas oitavas da Copa do Brasil e está nessa situação aí no Campeonato Brasileiro. Dá tempo para tudo, mas tem que reagir urgentemente. Aquele abraço, até amanhã.